Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, todos que estão aqui, a todos que também nos assistem pelo canal IPN. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 13. Salmo 13. Vamos falar hoje, baseado, ou estudar esse salmo juntos, com o tema quando a alma desfalece, clamando a Deus na angústia, quando há um desfalecimento de alma. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria fazer a indicação de uma literatura, para que você possa complementar o seu conhecimento e ler durante a semana, que é o livro sobre depressão do Edward Elch. Então esse livro, ele é muito bom, ele fala sobre várias características e principalmente o modo em que se pode olhar, ou ter um olhar bíblico para esse tema que é tão importante e também bem presente na vida das pessoas. Então esse livro vale muito a pena você ler, tá? Está disponível para empréstimo aqui na nossa sala, na sala de aconselhamento e discipulado, que está no terceiro andar ministerial da IP. Então é só você ir lá, falar com a Fabíola, falar com o Theo, para você ter acesso a este livro, fazer ali a sua inscrição e depois então poder devolver, ok? Então, depressão, a tenebrosa noite da alma, tá? E essa expressão noite da alma, ela não é incomum, porque os puritanos usavam muito essa expressão, a noite escura da alma, né? Também conhecido dentro da história como melancolia, que depois acaba se desenvolvendo. Mas vamos ler o texto e eu quero dizer algumas coisas sobre o tema hoje, quando a alma desfalece, clamando a Deus no tempo de angústia. Salmo de número 13 diz o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra, nós nos alegramos por estarmos aqui no dia do Senhor, poder louvar o teu nome, engrandecer o seu nome e também sermos instruídos, dirigidos pela sua palavra, Senhor. Fale fortemente ao nosso coração, nos console, nos anime, nos mostre aquilo que necessitamos de verdadeira mudança no nosso interior e também nos console diante de um mundo mau e quebrado, nos dando regozijo verdadeiro e verdadeira esperança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui no início. Como que você está hoje? Como está o seu coração? Toda vez que eu venho pregar, eu sempre gosto de observar as pessoas e olhar para elas, porque eu fico imaginando quando eu estou pregando, o tempo todo, né? Como que está o coração de cada pessoa? Porque a Bíblia fala para que nós preguemos ao coração das pessoas, a todos os corações, né? E quando nós preparamos um sermão como pregadores, como alguém que vai ensinar, nós, por mais que caminhemos por um tema específico, né? Como por exemplo, vamos falar sobre depressão, sobre tristeza, sobre contentamento e alegria no Senhor, mas nós temos plena consciência de que o público que está aqui, os irmãos que está aqui, a igreja reunida, há corações com sentimentos específicos nesse momento, com corações angustiados, outros alegres, outros preocupados, que amanhã começa, né? Mas amanhã é feriado, está tudo bem, não precisa se preocupar, tá? Alguns que estão pensando o que eu vou jantar depois do culto, né? Ansiosos, outros mais tranquilos, outros perdidos talvez, outros enfrentando situações específicas da vida, casamento, luto, ou talvez alguns lidando com uma tristeza profunda no coração. E é interessante que como a palavra de Deus é rica, verdadeira e eficaz, e ela atende às demandas do coração humano, o Senhor faz isso, né? O Senhor, Ele fala aos corações, e exatamente isso, porque quando eu olho daqui eu penso como que cada um está, como que eu estou pregando também a palavra do Senhor. E quando nós falamos de um tema como esse, como depressão, nós não estamos falando de algo que é a parte da nossa vida. Nós moramos num país, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é um dos países mais depressivos do mundo. O Brasil é um dos países mais depressivos do mundo,
Ou seja, pessoas experimentam esse sentimento de tristeza profunda dentro do seu quadro e da sua experiência da vida, algumas sazonais, por tempo, outras menos tempo, mas o ser humano vive nesse ambiente. E quando nós falamos desse tema sobre depressão, nós estamos falando de algo que talvez esteja tão próximo de nós, coisas que nós lidamos, tristezas que nós temos, algumas mais intensas, outras menos intensas. E como que nós olhamos para esse tema com temor no nosso coração, mas entendendo também como que Deus responde amorosamente, fielmente, doutrinariamente, teologicamente às situações e experiências da nossa vida, como tristeza, por exemplo. Agora, olha só um dado interessante. Tem uma revista de pesquisas, que chama Psiquiatria Molecular, uma das principais revistas que lançam pesquisas a respeito de temas na área da psiquiatria. Foi feita uma pesquisa por uma pesquisadora chamada Joanna Moncrieff, na Universidade, na College London, no Reino Unido. E é interessante, e essa pesquisa que ela fez, foi acho que em 2019, e essa pesquisa foi voltada para a depressão, quer dizer, qual é a causa da depressão, ou quais são as causas, porque é multifatorial. E a afirmação foi de que a teoria, que a depressão, assim, deixada um pouco de lado, inclusive hoje pela medicina, de uma forma bem abrangente, que é aquela ideia de ter baixa serotonina, por exemplo. A pesquisa mostrou, feita num guarda-chuva com 14 guarda-chuvas, com 14 experiências e muito mais profundidade com relação a isso, entendendo e pesquisando e procurando as causas de pessoas terem tristezas profundas no seu coração. E depois, que reduziram a serotonina de algumas pessoas, das quais não tiveram um quadro depressivo, e as outras que tinham também não teve um quadro de melhora, digamos assim. E essa pesquisa interessante, feita com muita seriedade, lançou luz a algo interessante para responder sobre experiência de tristezas profundas no coração do homem. O coautor da análise, o Mark Howard, ele citou que a pesquisa também jogou luz sobre a influência de algo importante, os fatores externos, sobre a experiência da depressão. E aí ele diz assim, traduzir aqui uma parte para vocês: um aspecto interessante nos estudos que examinamos foi o quão forte um efeito de eventos adversos da vida teve na depressão, sugerindo que o humor deprimido é uma resposta à vida das pessoas e não pode ser resumida a uma simples equação química. Nós somos mais do que isso. Nós somos mais do que neurotransmissores. Nós somos seres criados por Deus, com uma experiência vasta para viver nesse mundo. Nós temos alegrias, tristeza e experiência. E é interessante que, apesar de que essa afirmação pode ter sido nova nesse estudo de 2019, para algumas pessoas, mas não é uma revelação tão recente assim. Estudos antigos já mostravam que a depressão não é simplesmente uma causa de desequilíbrio químico cerebral, mas tem a ver com o modo em que eu respondo aos eventos que eu passo na minha vida. Olha só que interessante, qualquer pessoa, talvez você, talvez eu, que enfrentemos ou que enfrentamos a depressão ou uma tristeza que não chega a ser depressão, mas também uma tristeza, ela sempre está relacionada a um evento específico da vida. Todas as pessoas que são atendidas em aconselhamento, quando você vai olhar para a vida delas e ela tem sintomas depressivos, quadro depressivo, sempre está relacionado com um evento específico na sua vida. Trabalho, família, luto, igreja, expectativas frustradas, sempre está relacionado. Dificilmente, ou quase 0%, você vai conversar com alguém que tem depressão e não vai ter um evento específico que aquilo gerou, ou causou, ou foi impactante na vida daquela pessoa, e a partir desse momento ela começa a ter essa experiência, isso é importante porque essa pesquisa traz luz a algo relevante para nós, sobre o não determinismo biológico nas questões da nossa vida. Nós não somos determinados pela biologia, nós somos determinados, na verdade, pela soberania de um Deus que dirige a nossa vida e dirige o nosso coração. E isso lança luz
e esperança. E tem um autor que escreve muito na área de aconselhamento, o Jeremy Pierre, ele fala assim que nós somos seres criados por Deus com experiência, para experimentar esse mundo. E agora, ao experimentar esse mundo, nós experimentamos alegrias, muitas delas, não é assim? Casamento, chegada de filhos, muita coisa boa, mas também nós enfrentamos e experimentamos o quê? Tristeza, luto, decadência, pecado. Nós estamos vivendo a experiência intensa e o tempo todo. E isso move, isso traz respostas para o nosso coração. Não determina, obviamente, quem nós somos, mas influencia o modo em que nós respondemos. E é uma coisa interessante que o fato de dizer nessa pesquisa que especificamente não há uma baixa de serotonina para que cause a depressão, isso não quer dizer que outros fatores biológicos não causem. Há muitas doenças, por exemplo, que imitam sintomas depressivos, doenças de Cush, questões hormonais e tudo isso, que imitam sintomas depressivos. Não é a depressão, é uma imitação. E obviamente tem que ser cuidados com uma visão médica, tomar o seu hormônio, fazer um tratamento e tudo mais, né? E é interessante também que esses relatos que são descritos tanto no DSM, quanto nas pesquisas, quanto na experiência de alguém que está lidando com a depressão, isso não está à parte da literatura bíblica. Antes mesmo que qualquer tipo de sintoma nessa área fossem catalogados por um livro, né, ou em um livro desde 1912 no DSM, a Escritura, que é muito mais antiga, já fala sobre a experiência do ser humano, a experiência do homem no mundo caído. E ela cita, ela revela, ela mostra, principalmente nos Salmos, que é um dos Salmos que a gente vai ver hoje, sobre a experiência divina ou a experiência humana no mundo caído. Você vai ver os salmistas aqui dizendo da profundidade da dor, da tristeza, da angústia do coração deles, a ponto deles falarem assim: Deus me esqueceu, Ele me abandonou. E emerge ali uma fala muitas vezes com uma falta de esperança com relação à existência deles. Como Elias disse, por exemplo: eu quero morrer, eu não sou melhor do que meus pais. Ele não queria cometer suicídio, obviamente, mas ele está com angústia no seu coração. E aquilo, né? Então, o salmo que nós lemos hoje nos dá uma ideia, né, de como isso foi experimentado por um homem de Deus. Estou dizendo que ele estava com depressão, aqui a descrição é muito mais antiga, obviamente, mas como que ele enfrenta a tristeza, o qual ele diz exatamente no versículo 1: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Aí o verso 2 ele fala: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza? Onde está a tristeza dele? No coração. Ele está relutando com a tristeza dentro do seu coração. E nesse salmo, que a gente vai estudar um pouquinho, Davi passa por 3 fases importantes na luta pessoal dele. Ele vai falar sobre angústia, é a oração de alguém que está angustiado. Na verdade, esse salmo para nós é um salmo modelo, é um salmo que serve como um modelo de oração quando nós enfrentamos noite escura da alma, quando nós enfrentamos dias de tristezas que não são chamados de depressão, mas ou a própria depressão. E aqui Davi nos ensina no modo em que ele revela, abre o seu coração para Deus. Então, vamos falar hoje sobre quando a alma desfalece. O que fazer no dia em que sentimos que estamos desfalecendo na alma? Davi nos mostra pelo menos 3 ensinos importantes. O primeiro deles é, na verdade, uma pergunta que eu fiz para o texto e que eu quero também responder junto com vocês, que é: quem pode experimentar um quadro depressivo? Quem é que pode experimentar isso? Na verdade, todos nós, você e eu, podemos experimentar a dor da depressão. E é interessante que algumas pessoas relatam que a depressão... Já sentiu dor de alma? Como é que dói a alma? Já sentiu dor de alma? O que é doer a alma? Sente um negócio assim, né? Um sufoco. E as pessoas relatam que a sua alma dói. A gente tem dor no corpo, né? Dói o corpo, dói as costas, enfim. Mas há relatos em que a alma está doendo. Ou seja, é uma experiência muito profunda.
É uma experiência muito intensa. E o salmista fala assim: até quando estarei relutando dentro da minha alma? Ele está passando por dificuldades com relação à perseguição dos seus inimigos, mas ele está relutando dentro de si, lutando no seu coração, dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar aqui? É como a oração do puritano, né? A oração, o Vale da Visão, que ele fala assim: eu não quero estar aqui no Vale da Visão. Se fosse a minha escolha, eu não estaria aqui, mas daqui a sua glória brilha mais. E me ensina então, aí ele diz, a aprender pelo paradoxo, que descer é subir, que perder é ganhar, que ser contrito é ser curado. E Davi está numa luta intensa no seu coração. E João Calvino, ele fala uma coisa interessante, ele diz sobre esses versos: quando estamos há longo tempo abalados pelas calamidades e não percebemos nenhum sinal da intervenção divina, este pensamento inevitavelmente nos acomete, que Deus se esqueceu de nós. Mas um crente fiel a Deus, será que ele pode ter uma sensação na experiência da sua existência nesse mundo em que em algum momento Deus esqueceu dele? Que Deus não está olhando para ele? Ou que ele está vivendo e relutando, e é uma luta interna constante, e ele quer sair dali, mas a gente não consegue sair, porque fica virando, girando, e quando se passa algum tempo vivendo essa experiência, talvez a pergunta que haja no coração de um crente fiel a Deus é: Senhor, onde estás? E percebe que essa pergunta de Davi, ela não é uma pergunta afrontosa, ela não é algo que vai dizer assim: cadê o Senhor aí? Ele está dizendo exatamente, expressando a beleza da experiência que ele está tendo nesse momento. Senhor, eu não estou vendo o que o Senhor está fazendo, eu não estou vendo as suas mãos. Até quando, Senhor? Até quando eu vou relutar dentro de mim? Até quando o Senhor vai ocultar o rosto de mim? É a experiência que ele está descrevendo, que é a sensação do socorro, muitas vezes na tristeza, estar distante. O Senhor esconde o rosto de mim. Eu quero passar por essa tristeza, eu quero lidar com isso no meu coração, eu quero chegar logo no momento da alegria, do desfrute, da beleza, de todo o contentamento que existe. Mas pode haver tempo passando, e pode também ter a falta de esperança, que é exatamente algo muito presente em pessoas que lidam com depressão. A desesperança constante, onde a vida perde o sentido, onde comer às vezes perde sentido, às vezes tomar um banho perde sentido, às vezes acordar de manhã, dar um abraço num filho que tanto ama, perde sentido. As pessoas se sentem desconectadas do mundo que elas estão. Tudo está no lugar, ela sabe disso. Marido está bem, esposa está bem, os filhos estão bem, a igreja está muito bem, trabalho, mas ela não consegue conectar-se com a realidade e com a existência de tudo que é bom. Aí chega um abençoado e fala assim: olha só, olha para a sua vida, você tem tudo, você está bem, para com isso, você está bem. Não é assim que fala para a gente, quando você está triste? Por que ficar triste? Você tem vida, você tem família, você tem igreja, você tem isso, você tem aquilo. Aí você dá vontade de olhar e falar assim: rapaz, eu não tinha pensado nisso, olha só, agora minha depressão foi embora. Que simples assim. E a ciência não descobriu ainda, olha só. É só colocar para as pessoas o que elas já têm. E você acha que elas não sabem disso? Você acha que não há culpabilidade quando elas olham ao redor e falam assim: eu tenho tudo, e por que eu estou aqui? A dor intensa no coração, porque às vezes há a realidade de que o Senhor está longe, mas obviamente o Senhor não está, mesmo havendo falta de esperança. Davi faz algo interessante também nesse salmo, que ele olha aqui, ainda falando quem pode experimentar a depressão, ele fala a causa do seu sentimento debilitante, ele mostra para a gente isso, né? Então o versículo 2 ele fala assim: até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Aí você fala: mas por que você está vivendo isso, Davi? Qual é a causa da sua experiência de tristeza? Aí ele responde exatamente na segunda parte do texto: até quando se erguerá o quê?
contra mim o inimigo. Quer dizer, ele está vivendo uma experiência na vida dele, o qual ele sabe porque ele está naquela tristeza, ele entende porque ele está relutando dentro do seu coração, a causa de um homem que está passando por questões. Davi identificou a causa do seu sentimento debilitante, a angústia pela espera de uma intervenção divina sobre os atos do seu inimigo. Quais possíveis causas que podem nos levar à depressão? A Bíblia lista algumas possíveis causas. Salmo 32 diz que o pecado não confessado esmaga os ossos. O pecado não confessado esmaga os ossos. A Bíblia diz que muitos podem passar por quadros depressivos porque escondem pecados em seus corações. A experiência de Davi é clara quando ele diz isso. Quando ele está esmagado, quando ele sente o sofrimento e a dor. E aí então, quando ele confessa, ele mesmo reconhece: bem-aventurado o homem que é o quê? Que é perdoado, que alcançou misericórdia da parte do Senhor. Tanto o Salmo 51 quanto o Salmo 32 é uma demonstração do quanto não confessar pecados, levar pecados ocultos a tempos escondidos, pode causar e pode ter um impacto, inclusive no nosso corpo, no modo em que nós respondemos às experiências desse mundo. Então, a causa pode ser um pecado específico, que você e eu não confessamos, que levamos ele à frente, que insistimos na nossa rebeldia, e aquilo vai corroendo a nossa alma, o nosso coração, a culpabilidade. E aí então vem a cura pela confissão diante do Senhor. A Bíblia também fala que eventos que podem nos levar a isso, como homens de Deus, próprio Davi, Elias, enfrentaram situações, alguns eventos, outros questões físicas também, né? Como nós falamos aqui, isso pode acontecer. E qual é o processo de identificação que nós podemos aqui pensar? Orar a Deus, avaliar a nossa vida, suplicar por entendimento, admitir que nós estamos sem forças e confessar os nossos pecados a Deus, né? E é interessante que o que Davi faz aqui, ele sabe da causa, ele entende, né? E outra coisa muito importante aqui também é a experiência descrita pelo coração de Davi, trazendo a perspectiva de que a tristeza acontece no coração do homem. Por exemplo, no verso 2 ele fala assim: com tristeza no coração a cada dia. Davi usa a mesma raiz que ele usa aqui no Salmo 51, falando sobre coração, quando ele fala que a tristeza há no seu coração, ou quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então nós estamos falando, quando tratamos sobre depressão, nós estamos falando de uma batalha da mente e coração. Davi usa tal palavra para explicar isso, o mais profundo do ser humano. Ou seja, é algo essencialmente, finalmente, do nosso coração. E Davi está dizendo isso: eu sinto tristeza no meu coração. Muito mais do que uma experiência de funções cerebrais, é uma experiência holística de um homem que está na sua completude, sentindo tristeza. O mais profundo do ser humano, a sede da mente como dos sentimentos. E aí então mostra, inclusive leva e lança à luz e verdade aquilo que a pesquisa no início disse. Qual é a pesquisa? Sobre experiências de vida que nós vivemos que podem nos levar a experiências também de tristeza. E Davi está dizendo que toda a sua experiência acontece no seu coração. Ele sabe de onde é, ele sabe o que é, e ele sabe de onde é. Sabendo de onde é, nós também sabemos o que? Como tratar, como cuidar, como chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso ser curado pelo Senhor, eu preciso ser tratado pelo Senhor. Davi vai nos ensinar uma segunda lição nesse salmo, que quando chega, ou quando a alma desfalece, quando chega o dia da depressão, quando chega o dia da grande tristeza, o que nós devemos fazer? Buscar a Deus. Parece simples, parece óbvio, mas é algo extremamente importante. Buscar a Deus. E Davi faz isso. Davi diz, por exemplo, no versículo 3:
atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, tá? Davi ora a Deus pedindo 3 coisas importantes aqui. Ele fala para Deus olhar, ele fala para Deus responder, e ele fala para Deus trazer luz. Ele está dizendo: Senhor, faz isso na minha tristeza, olha para a minha tristeza, responde a minha causa e traga a luz para que eu enxergue claramente. Então, olhar e responder aqui não é alvo, na verdade, de um coração que não confiava que Deus estava olhando para ele, ou que Deus estava cuidando dele. Mas a ideia de Davi é que ele pede uma atuação divina que não seja silenciosa, que isso angustia o nosso coração, né? Nós sabemos que Deus está no controle, não sabemos? Deus sempre está no controle, essa é uma verdade absoluta. Mas quando a gente não vê, às vezes, dá um gelo no coração, não dá? Não dá um gelinho assim no coração? E Davi, ele não quer dizer que ele não confia no Senhor, mas ele quer dizer que: Senhor, eu queria ver um pouco o que o Senhor está fazendo, eu queria olhar um pouquinho e ver a ação do Senhor. E às vezes na angústia é assim, na tristeza é assim. A experiência que nós temos, nós queremos: Senhor, me mostra uma luz, me tira desse processo angustiante do meu coração. E Deus faz isso por meio de pessoas, por meio da sua palavra, obviamente. Ele também aqui pede luz, né? Nesse sentido, quer dizer, trata-se de um pedido de solução para as trevas em que eles se encontram, quer dizer, um clamor da atuação de Deus, livrando daquilo que oprimia ele naquele momento, para que ele não fosse morto pelos seus inimigos, né? Outra coisa importante também que Davi nos ensina, além de dirigir-se a Deus e de buscar a Deus, que é a coisa mais importante nesse processo que nós vemos. Por quê? Porque Ele conhece verdadeiramente os nossos corações. Ele sabe de toda a estrutura que nós somos. Mas Davi faz algo interessante. Davi, ele não fica concentrado em sentir-se bem, mas ele fica concentrado em honrar a Deus. Olha só no versículo 4: para que não diga meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, o que Davi faz aqui é não permitir que os seus sentimentos debilitantes vá trazer para ele a resposta que ele daria com relação a isso. Ou seja, mesmo na angústia, ele tem uma preocupação. E qual que é a preocupação dele? A preocupação é a glória de Deus, o fato de Deus salvá-lo e dos inimigos verem a atuação do Senhor na vida dele, a sua prevalência, né? O prevalecer ali, ou os inimigos prevalecerem contra ele. A ideia não é só com a sua cara, com a sua reputação, mas principalmente sobre a glória de Deus. Davi nos ensina que os sentimentos angustiantes e depressivos não precisam nos debilitar. O sentimento é real, a dor é presente, mas eu posso me movimentar até o Senhor, mesmo estando debilitado. Não se concentre no poder dos inimigos, né? A figura daquilo que causa o mal, que pode triunfar com relação à tristeza, à experiência, mas principalmente no fato de que ainda assim Deus está cuidando de nós. E Deus é o terapeuta mais capacitado de todo mundo. Você quer ver uma coisa comigo? Abre lá em 1 Reis 19, vamos sair um pouquinho de Salmos. Eu quero mostrar essa experiência do nosso Senhor. 1 Reis 19. Olha só. Elias, vamos falar de Elias. Elias tem uma experiência muito intensa no capítulo 18, e depois ele tem uma experiência muito ruim no capítulo 19. São 2 homens distintos, parece, diferentes. Um bem alegre, feliz, vamos vencer todo mundo. O outro fugitivo, que se esconde numa caverna, que lida com autocomiseração, com temor, com medo, com várias coisas. Mas o Senhor encontra esse homem no seu escapismo. O Senhor vai atrás do seu profeta. E olha como Deus, o terapeuta, o conselheiro mais amoroso. Eu não vou ler todo o texto, obviamente, mas olha só. Lembra que Elias estava fugindo? Ele fica triste, tem problemas ali, né?
Olha o versículo 6. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras numa brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e fez o quê? Olha que lindo isso. Deus vai tratar o seu profeta, ele vai cuidar dele. Mas sabe o que Deus faz primeiro? Cuida do quê? Do corpo do seu profeta. Cuida integralmente do seu profeta. Eu vou dar comida para um homem que está cansado. Eu vou dar pão para aquele que está caminhando, mesmo no seu escapismo, mesmo no seu fugindo. Misericórdia e graça do verdadeiro mestre e conselheiro em buscar-nos de onde nós estamos. Mas Deus não faz só isso. Deus ainda conversa com o seu profeta, confronta o coração dele. O que está fazendo aqui, Elias? Agora, essa cena que eu vou ler, para mim, é uma das mais intensas desse capítulo. Versículo 11 diz assim: disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o que acontece? O Senhor não estava ali. Vem algo destruidor, algo intenso, mas o Senhor não estava ali. Ele não estava. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não. E depois, o que vem? Um cício tranquilo e suave. E depois que isso chega, o que acontece? Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E lhe veio a palavra do Senhor: que fazes aqui, Elias? Olha a misericórdia de um Deus, de cuidar de um coração triste do seu profeta. Ele estava fugindo, ele estava desobedecendo a Deus. Aparentemente, eu esperaria que nesse fogo, nesse terremoto, o Senhor chegasse muito bravo para Elias e falasse: o que está fazendo aqui? Mas o Senhor se apresenta a ele de forma suave e branda, para um coração que já está cansado, com medo e triste. O nosso Deus, Ele se apresenta assim, e fez isso por meio do próprio Cristo. Quando Ele veio a esse mundo, morreu na cruz, amorosamente por nós, como nosso Senhor e Salvador e Redentor, e sabe exatamente como nós o que é chorar, o que é sentir tristeza, o que é sentir a dor do luto por amigos que ele amava tanto. Lázaro, ele sabe o que é olhar para o povo, para a cidade, e dizer: eu queria que vocês obedecessem, estivessem aqui. Ele sabe da nossa profunda angústia e dor do coração. O Senhor vai atrás dos corações angustiados e depressivos, e Ele alcança, porque Ele é poderoso. Ele faz isso. E para finalizar o nosso texto, para finalizar, Davi expressa aqui descanso em Deus, quando a sua alma desfalece também, né? Olha o versículo 5 e 6 lá do Salmo 13, volta lá. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se no meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Calma aí, lê o último texto, olha a última frase: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito. Leia o versículo 1 comigo: até quando o Senhor. Olha a virada que ele tem no seu coração. Mas será que ele estava agora super feliz aqui? Não, ele ainda continuava com as demandas do seu coração. Mas 3 verbos aqui que Davi usa nos ajudam a entender o entendimento de Davi diante da situação que ele vive: é confiar, regozijar e descansar no Senhor. Davi expressou confiança não pela sua melhora, mas pelo bom caráter de Deus, porque Deus é sempre leal. Isso é interessante entender, porque quando nós olhamos para Deus e quando nós entendemos a Deus, Deus é soberano, não é soberano? Não é soberano? E às vezes a gente usa a soberania como um cala-boca para a gente, desculpa a expressão, né? Por que aconteceu isso na nossa vida? Deus é soberano. É claro que a gente sabe que Deus é soberano, mas esses dias eu li uma frase de um autor que me impactou muito. Se você enxergar a soberania apartada
da bondade, do caráter leal de Deus, Deus não é simplesmente um ser que está no céu, mexendo as manivelas da sua vida, e não importa o que aconteça, você sempre tem que entender que Ele é soberano. Não é cruel desse jeito, mas é amoroso, porque até o dia da calamidade e da angústia, Ele continua sendo leal e bondoso conosco. É isso que Davi mostra no texto. É isso que ele fala. Davi expressa a palavra graça, que significa lealdade. Davi confiava que Deus iria cumprir o que havia dito. Confiava no cuidado de Deus. O momento, da depressão pode ser um convite, e é um convite a crescer na fé e na fidelidade para com Deus, de reafirmar verdades sobre o caráter do próprio Deus. Deus fez isso com o seu povo. Eu vou atrair vocês para o deserto, por dias de grande dificuldade, para falar ao coração de vocês. Davi expressou alegria na angústia também. Olha só, o verbo, tem um modo de um verbo aqui no hebraico, que a gente fala que ele é jussivo no hebraico. O que isso significa? Traduzido no modo imperfeito em português, mas diferente do imperativo, ele demonstra um desejo intenso de estar feliz, e Davi faz isso aqui pela salvação, estar feliz pela salvação, e é um movimento de onde inclina a sua vida aqui no texto. Eu estou passando por isso, mas eu estou alegre, feliz, porque o Senhor é o meu Salvador. É o contentamento. Apesar da dor, ele vai em direção à alegria e contentamento. Davi cantou a Deus. O verbo aqui, ele é cortativo. O que isso significa? Falar e agir aqui no texto são a mesma coisa. Interessante isso, quando ele diz assim, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito bem, quer dizer, ele decide cantar e ele se movimenta em meio à dor enquanto ele está cantando e sentindo. Quer dizer, diante da debilidade que a depressão pode trazer a nós, a esperança da graça de Deus atuando no nosso coração, para que enquanto choramos e cantamos e sofremos, podemos nos movimentar em direção a um Deus que é fiel e verdadeiro. É a fidelidade dele para a nossa vida. Davi cantou por causa da bondade de Deus. Ele nos tem feito bem, um motivo para cantarmos em meio à depressão. Não é fugir da dor, é enfrentar a dor, mas enfrentar a dor com grande esperança naquele que cuida verdadeiramente da nossa vida. Como que você vai responder às debilidades, as tristezas ou até mesmo a depressão na sua vida? Bom, há uma esperança para você. E qual é essa esperança? Não é movimentar-se na dor, mas é movimentar-se em direção àquele que te ampara, que te consola e que cura o seu coração. Esse é o nosso Deus. Davi reconheceu isso. Por isso que ele disse, eu ainda vou cantar, Senhor. Ainda que não esteja tudo resolvido aqui para mim, está difícil, ciclos, tristeza, mas eu vou cantar, porque eu tenho um propósito para isso, eu tenho um motivo para isso. Não é a minha melhora, apesar que nós queremos, mas é a sua bondade e o seu caráter fiel na nossa vida. Amém?